Multiverso Drops, explorando o universo nerd. Olá, queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez com a sua dose semanal de nerdice, o Multiverso Drops. Eu sou o Giovanni Arieira, do Alguma Coisa Cast, e hoje eu tô aqui com o Mário Nakano, do Volpe Studio. E aí, galera? E o Renan Fileto, do Retalho Pop. Fala, galera, tamo junto de novo, hein? E hoje a gente vai tratar de um livro aqui, um livro muito interessante, O Conto da Aya. Não sei se vocês conhecem. Cara, eu não conhecia. Eu admito que eu fui dar uma olhada na sinopse ali pra saber do que se tratava. É um conto, é um livro da Margaret Atwood, é uma escritora canadense. Você viu que esse mês o Giovanni tá bem canadense, né? Pois é, né? Eu fiquei pensando nisso agora. Eu falei, olha, isso é algum sinal. Algum sinal, hein, ó. E esse livro foi publicado em 1985. Ele se passa em um universo distópico como 1984, O Admirável Mundo Novo. Só que ele tem umas características bem diferentes. A história se passa em uma terra fictícia, um país fictício, mas na verdade a gente sabe que é de algum território na América do Norte. Com o avançar do livro a gente vai descobrir onde é exatamente. Como costumam ser essas metáforas mesmo, sim, né, de exato. futuro distópico, né? E ele é um futuro distópico visto pelo lado de um personagem que é essa Aya, né? E é um mundo distópico. E Aya não é o nome dela, pelo que eu entendi. Não, é Offred. É uma classificação que ela ganha. Que ela ganha. Existem, as mulheres têm 3 castas. Elas podem ser as Martas, que são as pessoas que trabalham nas casas. As Ayas, que são as mulheres que se reproduzem. Só serve pra procriar. E as esposas dos políticos governadores. As outras mulheres que não se enquadram em nenhuma dessa classificação, elas são mortas. Eita. Porque existe uma questão que a gente vai entender com o tempo, de que as mulheres pararam de procriar. A fertilidade cai muito. Então as mulheres que são férteis em um determinado momento da história, elas passam a cumprir esse papel. Elas viram aias. Elas viram aias. Então ela fica na casa de um político e aí tem todo um ritual quando ela estiver no período fértil em que ela tem relações com o político. E tem a cena de descrição disso, é terrível, porque isso é assistido por todos os funcionários da casa, pela esposa do cara. Elas não podem sair de casa. E o que acontece mais legal aqui é que a gente vê que nas distopias geralmente se passa muito tempo na frente e a pessoa se toca de que aquela sociedade não tá legal, né? Nesse caso, essa história se passa e dá pra entender que é uns 10, 15 anos depois que mudou o sistema. E essa personagem, ela tem aí uns 35 anos, então ela se lembra como era o mundo antes. Ela chegou a viver no sistema anterior. Poxa. E é exatamente isso. E a história vai sendo contada em flashbacks. Ela tinha uma filha que ela não sabe o que aconteceu, ela não sabe o que aconteceu com o marido, porque ela foi capturada tentando fugir, atravessar a fronteira. E ela vai aos poucos lembrando de coisas, por exemplo, quando ela teve o treinamento para se tornar uma aia, quando ela foi capturada, ou quando ela estava antes, na casa do político que ela estava antes de onde ocorre a história. Então, aos poucos, você vai entendendo como a nossa sociedade chegou naquele ponto. E o que é mais assustador é que cada vez mais a gente vê pessoas que surgem com ideias que são muito parecidas com as ideias que deram início àquilo. Entendeu? Que medo, cara. É muito assustador. E de uma certa forma, se a gente for ver, a história foi escrita há 30 anos atrás. Eu não sabia que era tão antigo, assim, pensei que era agora. Não, de 85. Fala sério, mais medo ainda. Mais medo, porque a gente vê que o que dava medo para aquela escritora, porque né, é uma distopia, é uma ficção científica e meio investigativa, o que dava medo pra ela, pra aquela sociedade, ainda dá medo pra gente. Nossa. Então os perigos que a gente tinha, a gente ainda tem. O que dá medo mesmo é a vida imitando a arte. Né? Exatamente. E esse livro, aqui ele ganhou 2 prêmios em 85, inclusive o Arthur C. Clarke Award, que é um dos maiores prêmios de ficção científica, e é um prêmio que pouquíssimas vezes foi entregue a mulheres. E a Margaret Atwood, ela ganhou com essa obra dela aqui. Teve uma adaptação desse filme, é um filme alemão, produzido junto com os Estados Unidos, de 1990, mas o filme está muito longe do que é a obra. E o livro, ele é muito bem escrito. Tem assim, umas metáforas, umas comparações, e você mergulha na cabeça daquela personagem assim, de uma forma incrível. Por exemplo, tem uma hora que ela vai aos poucos perdendo a memória, né? Então quando ela lembra do marido, ela começa a lembrar por causa do casaco que ele usava. Então é muito legal, muito bacana. Fiquei interessado mais ainda.
E a leitura é rápida e fica a indicação, então, dessa semana, O Conto da Aya, um livro muito bom. E na semana que vem a gente volta com mais algum assunto nerd aí. Até mais. Falou, galera. Valeu! Multiverso Drops, explorando o universo nerd.